agradecer Natan, Letícia, Bia, Sulamita, Felipe, que estiveram aqui com a gente hoje. E eu passo a palavra para o pastor. E o Senhor pode transmitir tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração do Senhor nesta noite. Amém? Amém. Não é meu objetivo esgotar o assunto. Eu passei o material para o irmão Jonatas e ele pode trabalhar isso de forma mais abrangente, né, com os irmãos aí, marcando um dia na semana para estudar melhor sobre o culto familiar e como fazer para você trazer o avivamento, né, para a sua família, trazer Deus, né, para o centro do seu lar, para o centro da sua família. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto em 2 Timóteo, no capítulo 1, os versículos 3 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Se você tiver com a sua Bíblia aí, nos acompanhe, por favor. O apóstolo Paulo disse: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que habita em ti. Certamente, dona Evódia, né, e dona Eunice, dona Lóide, né, e dona Eunice aqui, a avó e a mãe de Timóteo, né, realizava cultos domésticos, né, cultos familiares, e por isso essa fé foi passada da avó para a mãe e da mãe para Timóteo. E a início de introdução, Arthur Pink, né, que era um puritano e um calvinista também, ele disse que o estado real das nossas mentes é revelado e isso se torna manifesto ou não um amor ardente a Deus e ao seu serviço. Isso se aplica tanto ao culto público quanto ao culto familiar. Todo cristão, né, eu sempre digo aqui na nossa comunidade, que todo cristão tem a obrigação de desenvolver a vida de piedade doméstica, né? Todo cristão tem a obrigação e o dever de desenvolver a sua vida de piedade, tanto no setor público, né, que é na sua casa, no setor privado, que é a sua casa, como no público também. Ele precisa fazer com que a sua fé, né, domine, né, todas as esferas da sua vida, né, da sua vocação, do seu trabalho, onde ele trabalha, na política, na ciência, na cultura. Então, a nossa fé, né, ela deve ser atuante em todas as esferas da nossa vida. Na Bíblia existem vários exemplos, inclusive no Antigo Testamento, de homens, né, que desenvolveram o culto doméstico como chefe e sacerdote do lar. Quem não se lembra de Jó, os seus filhos, né, faziam os banquetes, e quando era no final da tarde, Jó ia sacrificar, né, pelos filhos, ele ia fazer o culto, né, com os filhos, sacrificar a Deus, porque ele dizia, né, quem sabe os meus filhos pecaram, blasfemaram de Deus, né, e agora nós vamos cultuar a Deus, vamos fazer o nosso culto doméstico ali. Jó aproveitava para cultuar a Deus. Você pode ver essa referência em Jó 1, 4 e o verso 5. Abraão também, como o sacerdote do lar, como chefe da família, Abraão ficou conhecido como o construtor de altares a Deus, né? Em todo lugar que Abraão chegava, ele realizava, né, o culto doméstico, realizava o culto familiar, ele sacrificava os animais, né, chamava as pessoas ao compromisso, à responsabilidade, e todo o macho, né, todo homem que entrava no pacto com Deus, tinha que passar pelo ritual da circuncisão, prova de que Abraão era um homem temente a Deus, e Deus havia feito a aliança com Abraão, né, de poder dar um descendente e a possessão da terra onde Abraão pisasse a planta dos seus pés. No Novo Testamento também nós temos
vários exemplos de pessoas que tiveram uma vida devocional no lar, fazendo culto doméstico. Temos Timóteo, né, que foi criado no lar piedoso. Nós já vimos que a sua avó Lloyd e Dona Eunice, a sua mãe, elas inculcaram, né, na vida de Timóteo a fé. E essa fé aqui é a fé que nós chamamos de fé histórica. Então, nós devemos passar a nossa fé para os nossos filhos, para os nossos descendentes, porque os nossos filhos, né, são herança do Senhor. E Timóteo, então, ganha a admiração de Paulo, quando Paulo disse, desde a meninice, sabe as sagradas escrituras, em 2 Timóteo 3,15. Então, nós temos base, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de pessoas piedosas, de pessoas que desenvolveram-se, né, no culto doméstico, no culto do lar. Os cristãos, no Novo Testamento também, principalmente os cristãos de Jerusalém, no livro de Atos, no capítulo de número 4, eu estou dando esses fundamentos aqui para que os irmãos vejam, né, que o culto doméstico, o culto familiar não começou hoje, não começou ontem, né? Tem uma história no culto familiar desde o Antigo Testamento e entrando no Novo Testamento, os cristãos de Jerusalém, em Atos capítulo 4, 23 ao 31, quando Pedro e João curou aquele homem na porta da igreja chamada Formosa, né? Eles foram chamados pelo Sinédrio, e o Sinédrio os repreenderam, e eles apanharam, né, por causa da cura que eles efetuaram naquele cidadão, e o Estado, né, o Sinédrio, disse que eles não deveriam falar no nome de Jesus. Eles disseram, importa obedecer a Deus do que aos homens. No versículo 23, ele diz, o autor Lucas diz, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então, uma vez que eles foram soltos, eles procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E eles oraram, né? E unânime, no versículo 24, diz, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Então, a gente percebe, né, que a igreja primitiva, ela tinha, né, o hábito de realizar os cultos domésticos, os cultos no lares. E, segundo as escavações, né, segundo as descobertas arqueológicas recentemente, não, alguns anos atrás, mostra que esses cultos eram realizados, né, e nem sempre era na mesma casa, sempre era em casas diferentes. E a casa, né, que eles realizavam os cultos domésticos comportavam de 9 até 40 pessoas dentro da casa, dentro, né, do lar de alguém que oferecia a sua casa para realizar o culto doméstico. Na casa de Maria também, a mãe de João Marcos, né, sobrinho de Barnabé, também lá tinha um lugar onde eles constantemente oravam ao Senhor, constantemente eles se reuniam para adorar a Deus. E quando Pedro, né, foi preso, os irmãos estavam orando para que Pedro fosse liberto quando Tiago morreu, né, por Herodes Antipas, Herodes o Grande. Então, quando Pedro foi solto, esses irmãos estavam orando na casa de Maria, mãe de João Marcos, né, que era sobrinho de Barnabé, para os irmãos verem que os cultos domésticos, né, tem um fundamento, tem um princípio, tem onde começou. E certamente, né, nós vemos hoje as igrejas enfraquecidas, igrejas algumas morrendo, né, algumas capengando, justamente por falta, né, dos cristãos se envolverem nesse culto doméstico, de poder reunir a sua família, cultuar a Deus semanalmente, escolher 2, 3 dias na semana para realizar o culto doméstico e ali
a família ser instruída na palavra de Deus. Os cristãos de Jerusalém também participavam do culto público e privado, né? Atos 2:46 diz que eles tanto iam ao templo quanto de casa em casa partir o pão. Então eles, os irmãos primitivos, né, da igreja primitiva, eles também participavam do culto privado, né, do culto doméstico, escolhia a casa de alguém para realizar o culto, e o culto público, que eles iam ao templo para cultuar a Deus também. Eles cultuavam tanto no público quanto no privado. Nós também, como cristãos, devemos ter essa obrigação, né, diante de Deus, ter esse compromisso diante de Deus de reunir a nossa família no privado, instruir os nossos filhos, cantar juntos, orar juntos, né, passar a nossa fé para eles, né, para que eles sejam incentivados a permanecer firme no caminho do Senhor. E uma das perguntas que nós poderemos fazer, né, talvez duas perguntas importantes aqui, deixar aqui para os irmãos tentarem responder, por que existe a falta de vida espiritual em nossas igrejas? Porque existem tanta falta de vida, né, espiritual em nossa igreja. Às vezes a gente chega na igreja, tem irmãos que chegam atrasados, tem irmãos que o culto está acontecendo a Deus, e as pessoas estão lá irreverentemente, mexendo no celular, né, mandando mensagens, trocando, não vídeo, né, fazendo vídeo dentro da igreja, conversando com outra pessoa fora da igreja. Então, porque nossos cultos são tão irreverentes, né, porque há tanta falta de vida espiritual em muitas igrejas. O que fazer, então, para restaurar o culto familiar? O nosso culto, né, ele começa na nossa casa, né? O nosso culto, nós temos que ter um lugar onde nós nos encontramos com Deus, tanto a pessoa individualmente, né, a pessoa lá no privado, como Jesus disse, abre a porta do teu quarto, né, entra você sozinho, e você vai lá e conversa com Deus, adora a Deus, lê as Escrituras, ora se quebrando diante de Deus, e tem também onde todos da família devem participar. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, quem pode dirigir o culto, né, domiciliar? Quem pode dirigir o culto doméstico? Certamente, né, é sempre o pai, né, sempre o sacerdote do lar que faz, né, a liturgia. Na ausência do pai, a mãe. Aí você pode estar perguntando, pastor, mas eu sou cristão e minha esposa não é cristã, ela pode dirigir o culto? Nesse caso, você, né, que é cristão, você vai dirigir o culto, né, vai ler a palavra junto com a sua esposa, junto com seus filhos, vão cantar juntos, vão orar juntos, e você vai liderar, né, a sua casa. Aqui em casa, como os meninos já estão um pouco crescidos, nós também treinamos eles para um ministério, né? Desde pequenininhos eles dirigem culto na igreja, dirigem o culto no lar, canta na igreja, toca instrumentos também, né, em casa. Então, a gente faz o seguinte, a gente faz o rodízio, a gente tem aqui o culto doméstico 2 vezes na semana, quarta e sexta. Então, cada dia um dirige o culto, né? Hoje quem dirigiu foi minha esposa, sexta-feira é Gustavo. Na outra semana, quarta-feira sou eu, sexta-feira Gabriele. Então, aqui nós revezamos, né, na liderança para dirigir o culto. Se todos forem cristãos na sua casa, né, você pode fazer esse rodízio, pode dar oportunidade para que os seus filhos, né, sua esposa também cresça ali junto, né, com a palavra, cresçam juntos, né, adorando a Deus. E quando, né, alguém pedir para que ela dirija o culto na igreja, ela já está treinada em casa, né, para dirigir o culto. Quando o seu filho for chamado para dirigir um culto na igreja, ele está treinado já em casa para dirigir um culto na igreja. Essa tem sido a nossa experiência aqui em casa, e tem sido muito, né, agradável, porque os meninos se sentem bem. Talvez você esteja perguntando também, pastor, o culto é demorado, tem muita formalidade. Eu diria para você que o culto ele não pode ser demorado, ele
não é que ele não pode, né? Se Deus estiver atuando, lógico que não tem horário para acabar. Mas estabelecer um horário, né? No mínimo 30 minutos para você realizar o seu culto doméstico, né? Para você cantar, você ler um texto da Escritura, ler o salmo junto com seus filhos, cantar uns corinhos, cantar um hino do cantor cristão ou da harpa, se a sua igreja é a harpa cristã, cante o hino da harpa para incentivá-los, né, a lidar, né, também com a tradição da igreja, de cantar esses cânticos, né, do cantor. E o culto não deve demorar muito, deve ser um culto informal, não deve ter tanta formalidade, você não precisa mudar a voz, né, para falar, querer empossar a voz, né, ter aquela voz possante. Não, dirige o culto normal, né? Deus vai receber o seu culto, vai receber a sua adoração, porque tem irmãos que, quando vai dirigir o culto, ele empossa a voz. Meus irmãos, né? Aquela coisa assim, parece que ali se transformou agora em outra pessoa. Não, dirige o culto normal, né? Fale como você fala normal em casa, com seus filhos, com sua esposa. E é melhor, não é, ter um horário para terminar do que cansar as crianças, né? Do que cansar as pessoas mais jovens. E eles precisam ter prazer, né? Ter o gosto, ter aquele gostinho de quero mais. Sempre quando nós terminamos o culto, Gabi pergunta: já terminou? Fica aquele gostinho de quero mais, não é? E aí sempre quando ela ora, ela fala assim: Senhor, nos dê a oportunidade para ter momentos como esse, porque é um momento tão agradável, um momento onde nós vamos nos encontrar com Deus, um momento onde nós vamos conversar para Deus nossos problemas, colocar nossas dificuldades. Às vezes a dificuldade que você tem com o filho, com a filha, é um momento ali de você abrir o coração: Senhor, me dê graça para me lidar com minha filha, com meu filho, né? Não estou sabendo lidar com eles. Derrama o teu amor por meio do teu Espírito no meu coração para me amar mais do que eu estou amando. Então, Arthur Pink, ele diz o seguinte, que o culto familiar ele deve ser realizado reverentemente, sincero e de forma simples. Ou seja, deve ser um culto informal, não deve ter muita formalidade no culto. Mas quando nós chegamos, e também, às vezes, nós queremos perguntar: pastor, o que envolve o culto doméstico, né? Quais são os elementos do culto doméstico? Eu diria para você, leitura da palavra, você lê a palavra junto com a sua família, né? Oração é indispensável, cânticos, né, espirituais, e, se for possível, se você tiver um bom domínio das Escrituras, manejar bem as Escrituras, você dá uma palavra, né, naquele texto para a sua família, e você deveria fazer algumas perguntas no texto, né? Por exemplo, você deveria convidar a sua família para participar da discussão do texto, da explanação do texto. Por exemplo, me diga 2 coisas ou 3 coisas que você observou aqui na leitura que lhe chamou a atenção. Uma outra pergunta que você pode fazer: como você aplicaria esse texto na escola, no seu trabalho, na sua vida diária, no seu relacionamento com a sua irmã, no seu relacionamento com o seu irmão? Como você aplica esse texto no relacionamento com seu pai, com a sua mãe? Essas perguntas são boas porque vai fazer as pessoas que estão participando do culto ali pensar, né? E as pessoas vão pensarem no texto, e todas as vezes que ela vir para o culto, ela vai dizer: olha, vai ter aquelas perguntas, então eu preciso aqui me preparar antes, preciso aqui formular as perguntas também, para que quando me perguntar eu já esteja preparado para responder, né? Talvez eu diria os elementos do culto familiar seja a leitura bíblica, né? Você lê um texto, lê uns salmos, né, junto com a sua família, uma leitura alternada para que cada um compartilhe a leitura juntos, né? Deixe eles lerem também a Bíblia juntos. Oração e também uma explanação da palavra, e no final, não é, você encerrar a oração entregando a sua família, entregando o plano de vocês, né, o plano da família de vocês nas mãos de Deus, para que Deus dirija, né, direcione os planos da família. No século 17, 18, 19, nós já vimos uma decadência, né, na questão do culto doméstico. Já houve uma decadência muito grande
quando nós chegamos nesses 3 séculos, aí, o século 17, 18 e 19, e James Alexander, ele diz que as chefes de famílias, membros de nossas igrejas e alguns pastores e diáconos que não mantêm nenhum culto de adoração a Deus em suas casas. Isso é o que é mais, né, devastador, é quando um líder, né, de uma igreja, um presbítero, um diácono, um evangelista, um pastor, ele não mantém a regularidade do culto de adoração a Deus em suas casas. E James Alexander, ele diz ainda, né, que esses 3 séculos, né, o século 17, 18, 19, são pálidos, né, e se comparados com as observações ainda piores que podem ser feitas em nossa época. Se no século 17, 18, 19 já havia esse declínio, né, no culto familiar, imagine nós vivemos, né, numa sociedade líquida, numa sociedade pós-moderna, onde com um clique, né, você pode desfazer relacionamentos, desfazer, né, amizades. Se alguém lhe contrariar, você já dá aquele toquezinho lá, já elimina a pessoa da rede de seus relacionamentos. Então, mas nós precisamos, né, como cristãos, buscar o avivamento, né, no culto familiar, buscar vida, né, vida, porque a vida só encontramos em Cristo, só encontramos em Deus. Ele é a nossa razão de viver, existir, caminhar, né, respirar, tudo vem da parte de Deus. E James Alexander, ele diz ainda que é inevitável que o culto familiar, como uma fonte de adoração espiritual, enfraqueça e desapareça em tempos quando o erro e o mundanismo invadem a igreja. Então, imagine, né, que o culto familiar é inevitável em dias como o que nós estamos vivendo, né? Em dias de enfraquecimento, né? Em dia que o mundanismo, que a vida pós-moderna, a vida de consumo, né, está invadindo as nossas igrejas. Nós precisamos, mais do que nunca, buscar um avivamento para a nossa vida espiritual, para a nossa família, porque famílias fortes, igrejas fortes, né? Talvez uma das perguntas que nós deveremos responder é por que existe a falta de vida espiritual em muitas igrejas, né? Você precisa responder essa pergunta, você, junto, né, com a sua liderança, você precisa responder essa pergunta, o que se deve fazer para restaurar o culto familiar, porque nossas igrejas, né, são tão fracas, né, biblicamente, porque nossas igrejas, a gente está pregando, a gente manda abrir a Bíblia em Atos, a pessoa está lá procurando em Gênesis, né, a Bíblia. Então, pessoas da igreja com 10, 15, 20 anos não sabem nem onde fica ainda o livro da Bíblia. Já era para ser mestre na igreja, está ainda na fralda, está ainda no leite materno, né, está ainda tomando o mingauzinho. E o professor Neil Postman captou com beleza essa perspectiva quando disse: os filhos são mensagens vivas que enviamos a um tempo que não veremos. Então, nós precisamos ter uma visão a longo prazo, saber que Deus nos deu os nossos filhos, né, para nós criarmos no temor e na disciplina e na demonstração do Senhor, e saber que os nossos filhos não são nossos, né, são herança do Senhor. Nós estamos criando os nossos filhos para o Senhor. Talvez você também, né, esteja se perguntando, né, mas a minha família, pastor, ela é muito isolada. A minha família, quando eu chamo para cultuar, eles estão numa atividade, estão lá no jogo do computador, está no celular. Você precisa disciplinar os seus filhos, você precisa colocar limites, né, na questão da sua família, os seus filhos. Você não vai proibir deles ter um momento de lazer deles, mas ter um horário determinado para as coisas, né, que é entretenimento, as coisas espirituais. Então, precisa delimitar, né? Tem crianças que ficam 8 horas no jogo de computador, fica 7, 8 horas no celular. Tem crianças, né, que passou uma reportagem esses dias na televisão, que tem uma criança
uma criança fica durante o dia 16 horas jogando jogo de computador, né? Então, onde está o pai, né, para disciplinar o filho, colocar limites, né, na questão da criação dos filhos? Então, o nosso culto, né, em família deve nos preparar para a adoração pública, né, para nós irmos à igreja, né? Se as famílias se reunissem antes de ir para o culto, né, o culto público, o culto semanal, terça, quinta, domingo, que geralmente as igrejas têm esses dias de culto, né? Outras quarta, sexta, né, domingo. Se as pessoas se preparassem antes para adorar a Deus, certamente, né, a adoração seria muito mais fervorosa, seria muito mais ardorosa, né? Então, o culto em família não é uma atividade isolada, né, da adoração pública. Ela deve fazer parte da adoração pública também. Temos de vê-la como parte essencial do que nós chamamos de tríplice adoração a Deus: a adoração em particular, né, a adoração que você vai prestar a Deus quando você entra no seu quarto lá e puxa a porta, como Jesus disse, e a adoração familiar, o seu culto familiar, e a adoração pública, quando você leva a sua família para a igreja para adorar a Deus junto com os outros irmãos. Geralmente, né, aqui nós vamos responder a nossa primeira pergunta, e se você quiser anotar, né, fique à vontade para responder a primeira pergunta, porque existe a falta de vida espiritual em muitas igrejas. A falta de vida espiritual que muitas igrejas experimentam em nossos dias pode ter sua origem nas muitas famílias cujos membros adoram a Deus somente no domingo. Então, pode ter a sua origem, né, nas famílias que adoram a Deus somente no dia de domingo. Não tem um momento de orar, não tem um momento de ler a Bíblia junto, não tem um momento de compartilhar a palavra juntos, né? Isso acaba trazendo, né, ao invés de benefícios, malefícios, né, para a família, para a adoração pública. Não sei quanto tempo eu tenho ainda aí. Quanto tempo eu tenho, João? Então, que você mandou deixar um tempo para perguntas, né, e respostas. E eu quero citar uma frase aqui de Richard Cecil. Ele disse que o culto familiar deve ser breve, agradável, natural e cheio de ternura e celestial. Então, imagine um culto desse, né, onde você vai realizar o seu culto, né, um culto breve, né, que não seja muito demorado, não seja cansativo para os mais jovens, que seja um culto agradável, né, com a leitura da palavra, seja algo natural, cheio de ternura e a presença de Deus no culto. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então, eu trouxe esses fundamentos, né, tanto do Antigo, do Novo Testamento e dos irmãos da Igreja de Jerusalém, e também um pouco da história, né, dos puritanos em relação ao culto doméstico. E eu quero encerrar, né, a minha fala aqui, deixar alguns minutos para pergunta e resposta. Como eu disse, o meu objetivo não é esgotar o assunto, né, sobre esse tema, porque é um tema aí longo, né, que vem desde o Antigo Testamento, né, tem muita água aí rolando debaixo da ponte, passou pelo Novo Testamento, pela história, e nós estamos envolvidos nessa história também, e nós precisamos resgatar, né, essa fonte aí de bênção, né, que Deus certamente preparou para os seus filhos. Quero concluir citando uma das resoluções dos crentes puritanos em Rochester, no ano de 1677, em Massachusetts, né, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Os membros dessa comunidade puritana em Dorchester, eles tomaram a seguinte resolução no ano de 1677. Eles disseram: como igreja em Dorchester, estado de Massachusetts, fazemos uma aliança de reformar nossas famílias, engajando-nos em um cuidado consciente de nos dispormos e mantermos o culto a Deus em nosso lar.
com um fiel desprendimento dos deveres de nosso lar, resolvemos educar, instruir, incumbir nossos filhos, bem como toda a família, a procurar e manter os caminhos do Senhor. Então, essa foi a resolução dos irmãos puritanos, né, na cidade de Rochester, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, né, no século XVII, né, em 1677. E nós precisamos resgatar isso, né? Quem sabe aí o irmão Jonas pode dar o início, né? A restauração do culto familiar na igreja, no discipulado. Né? Eu enviei um material para ele aí, certamente ele vai trabalhar esse material com os irmãos aí. E certamente, né? Queremos ver famílias avivadas, famílias tementes a Deus, famílias cheias do Espírito Santo. E como nós aplicamos isso, né? Biblicamente, como que nós vemos os benefícios desse culto, né, a Deus, ao culto doméstico, quais são os benefícios que pode nos trazer esse culto. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz que tem alguns benefícios, né, o culto doméstico, ele diz que a pessoa permanece naquilo que aprende, né, aí você pode ler o 2 Timóteo 3, 14 ao 17, a pessoa permanece naquilo que aprende e ela sabe, né, aquilo que aprendeu. Também a pessoa passa a saber as Sagradas Escrituras, passa a ter o entendimento das Escrituras, porque o Espírito Santo vai iluminar a mente e o coração da pessoa para ele compreender as Escrituras. Ele vai se tornar sábio, né, na salvação pela fé em Cristo Jesus, vai ser uma pessoa sábia, né, ele vai desenvolver a sua salvação pela fé em Cristo, e também vai trazer o benefício de entender que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele vai também ensinar, vai repreender, vai corrigir, vai educar da justiça, e o propósito de tudo isso é para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja quantos benefícios, né, o culto doméstico traz para a vida do indivíduo. Timóteo, que foi instruído, né, pela sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, tinha uma fé invejável, né, uma fé que era sem fingimento, e Paulo diz agora que tudo aquilo, né, que ele aprendeu deveria ser aplicado de forma agora prática na vida dele. Então, essas aplicações aí, né, na nossa vida é relevante, né, para o nosso crescimento na nossa vida cristã e para também a formação dos nossos filhos no nosso lar na vida cristã. Amém? Amém, glória a Deus. E aí nós deixamos um espaço agora, né, para os irmãos que estão nos acompanhando aí, para dirigirem as suas perguntas. Fiquem à vontade aí, e eu já vou dirigir uma pergunta já ao pastor Fernando, uma pergunta minha aqui. Pastor Fernando, qual é a percepção do senhor? Né? Eu tenho observado assim, dentro da igreja, que muitos irmãos não têm tido assim uma clareza, um entendimento acerca da realidade que nós vivemos hoje enquanto igreja, né? Do sacerdócio universal. E eu acredito que essa falta de compreensão, né? Nós temos visto na igreja muitos crentes consumidores, aquelas pessoas que só vêm ao culto para participar do culto, né? Participam ali do culto e termina o culto, a pessoa ela desloca para casa, é uma pessoa que não se envolve nos ministérios da igreja, é uma pessoa que não se doa, são pessoas que não servem, pelo que eu tenho visto assim, isso influencia muito, né, essa falta de compreensão das pessoas acerca da doutrina do sacerdócio universal. Implica muito nessa questão da realização do culto doméstico, né? A pessoa ela não se vê ali como um sacerdote, e isso influencia a sua vida devocional, influencia a adoração familiar. Como é que o senhor consegue enxergar isso também? Isso hoje, né, está em geral, porque nós vivemos
é uma realidade bem difícil, né? Hoje chegou o tempo que Paulo disse que nós viveríamos tempos difíceis. Hoje as pessoas elas não querem ser confrontadas com as Escrituras, né? Quando você prega uma mensagem mais exortativa, né? A pessoa sai resmungando da igreja, e quando ela não sai da igreja, quando ela não volta mais, né? Ela vai para casa e não volta mais para a igreja, porque diz que a palavra foi muito dura. Essa falta de percepção, né, daquilo que nós somos, fazemos parte do sacerdócio universal de todo cristão, isso mais conhecido nos círculos reformados, né? Essa doutrina. E nas igrejas evangélicas precisa ser ensinada mais, abordada mais essa questão, porque parece-me que os cristãos, né, em muitas igrejas evangélicas, eles têm o pastor como o mediador, né, dele e Deus, sendo que o nosso mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. E nós temos o acesso a Deus a hora que quisermos. É um dos privilégios, né, da morte e ressurreição de Cristo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele abriu, né, o acesso livre diante de Deus para entrarmos na hora que quisermos na presença dele. E parece que os crentes acham que só tem valor a oração do pastor dela, a oração do pastor dele, né? A oração do evangelista, a oração do presbítero, a oração daquele diácono piedoso, né? A oração dela, ela parece que ela entende que não tem nenhum valor, mas os crentes precisam ser ensinados acerca dessa doutrina, né? Ensinar mais sobre o sacerdócio universal de todo cristão, que foi uma das doutrinas relevantes, né, na reforma, principalmente na cidade de Genebra, né, quando Calvino chegou, ele estabeleceu, né, o culto, regulou o culto, né, e também as pessoas às vezes iam pedir oração, ele dizia: você é um sacerdote, você não precisa de outro sacerdote. A Bíblia manda a gente orar uns pelos outros, sem dúvida, né? Levar as cargas uns dos outros, mas o dever de orar é sempre nosso, né? Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer nos abençoar, Deus quer responder às nossas orações. Tem momentos de fraqueza, certamente nós vamos recorrer àquele irmão que está mais forte para nos dar o ombro para nós prosseguirmos. Mas essa falta de compreensão também implica, né, na falta do ensino dessa doutrina. Então, as igrejas evangélicas, elas precisam ensinar mais sobre isso, para que as pessoas se sintam mais livres, né, mais libertas, para se encontrar com Deus a hora que quiser. Amém. Tem outra pergunta aqui. A gente está esperando aqui um feedback dos irmãos aqui em relação às perguntas, mas eu tenho outra aqui. Nós sabemos que a palavra de Deus ela precisa estar no centro das nossas vidas, no centro do nosso culto, inclusive do culto doméstico. Quando eu tive a oportunidade de fazer a leitura ali do livro de Richard Baxter, O Pastor Aprovado, e é interessante que ele compartilha ali, né, as experiências dele como pastor e as visitações, né, que ele fazia. E quando ele faz as suas visitações ali, ele usa um instrumento que muitas igrejas não conhecem, né, principalmente igrejas que não têm assim não tem uma tradição, igrejas que muitas vezes estão inclusive desligadas historicamente, né, estão desligadas da história da igreja, que é o catecismo. E Richard Baxter ele relata ali que ele fazia ali nas visitas que ele fazia ali aos fiéis, ele fazia ali as perguntas ali do catecismo, né? E o uso de catecismos, dos catecismos, né, nos cultos domésticos. Como é que o senhor vê o uso dessa ferramenta aí, desse instrumento? Nós acabamos de estudar com as crianças aqui, foi 2 anos de estudo no Catecismo Maior de Westminster. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um símbolo de fé, né?
a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. O Catecismo Menor a gente estuda com as crianças, e o Catecismo Maior e a Confissão de Fé nós estudamos com os adultos. E nós preparamos as crianças, né, justamente para um aprofundamento do conhecer a Deus, a reverência no culto, não é? Como se portar quando estiver no culto, e o fim, né, o fim principal pelo qual Deus criou o homem. Então, a gente gastou 2 anos aí ensinando as criancinhas, e os adolescentes também passou 2 anos e pouquinho, né? Estendeu mais um pouco, 2 anos e 3 meses por aí. O catecismo, tem um catecismozinho infantil, né, que é adaptado para as crianças, e tem um catecismo menor que estuda com as adolescentes. E eu estou estudando junto com a igreja o catecismo maior, junto com a Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos no capítulo 20 da nossa confissão, da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Já estamos há 2 anos estudando praticamente a Confissão de Fé. Sem dúvida, né, um material excelente para desenvolver no discipulado, né, ensinar os membros da igreja. Qualquer igreja pode adotar, né, esse princípio, né, que o princípio, né, de trazer para dentro da igreja a tradição da igreja, né? E isso vai corroborar, né, com a historicidade, né, da igreja. Por exemplo, a nossa igreja ela tem o que nós chamamos de princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto. Isso, para muitas pessoas, é estranho, né? Porque quando uma pessoa que é da igreja evangélica, porque você sabe que a tradição reformada, o reformado, ele não é evangélico, né? Ele é um cristão reformado, né? A tradição é diferente da igreja evangélica. Quando um irmão chega aqui da igreja evangélica que não vê o teatro, não vê a dança, não vê o jogral, eles ficam assim, estranhando, né, a nossa liturgia. Porque quando chega nas igrejas evangélicas, tem lá o teatro, tem lá a dança, tem lá o jogral, né? E no princípio regulador do culto, o que deve reger é a palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana do começo ao fim do culto, não é? Então, se uma igreja quer reformar-se, ela tem que primeiro reformar o culto. A primeira reforma que deve acontecer numa igreja é reformar o culto. Nós não somos transformadores, né, da cultura. Isso só quem pode fazer é Deus. Deus é que transforma a cultura. Nós somos reformadores da cultura. Se uma igreja tem essa tradição, né, de dança, de teatro, de jogral, então, se alguém quer ter a palavra de Deus como princípio regulador do culto, então essas coisas, né, elas têm que sair da liturgia do culto aos poucos, ela tem que ir saindo, né, porque a dança, ela não faz parte do culto. Você olha para o culto do Antigo Testamento, não tem dança. Você olha para o culto no Novo Testamento, Paulo diz palavra, salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Quando você olha para as Escrituras, né, você vê que isso é um adendo, né, dentro do culto para querer contextualizar a igreja à cultura, mas é o contrário. Não é a cultura que tem que dizer à igreja o que a igreja deve fazer. A igreja que tem que dizer o que a cultura tem que fazer. Então, as pessoas invertem as coisas, entendeu? E quer trazer para dentro da igreja a cultura. E aí o pastor ele tem que estar atento a isso, porque quando nós, às vezes, trazemos a cultura para dentro da igreja, nós estamos com o pé, não é, na mundanização da igreja. Né? O mundanismo ele vai entrando na igreja sorrateiramente. Né? Então, a nossa igreja tem esse princípio regulador do culto, né, que é as Escrituras. As Escrituras, ela rege o culto do começo ao fim, entendeu? Mas o uso do catecismo, do catecismo maior, catecismo menor, da confissão de fé, você pode adotar qualquer confissão de fé, né, qualquer catecismo, e no discipulado, que é excelente, né? É uma boa ferramenta
para o discipulado das pessoas, porque as pessoas vão saber, vai ter um conhecimento mais amplo. Quando abrir as Escrituras, está lá, né? Já de forma sintetizada nas doutrinas bíblicas, já estão lá nos catecismos, já estão lá nas confissões de fé, e a pessoa vai ler a Bíblia com mais facilidade também. Nós não tivemos nenhuma pergunta aqui dos irmãos, não, em relação ao tema, mas eu queria deixar uma pergunta aqui. A gente vai fugir um pouquinho do tema, mas vai estar dentro da realidade da situação que a gente está vivendo aí. Nós estamos enfrentando aí essa batalha aí por conta do vírus aí, do Covid-19. Na nossa cidade aqui, na cidade de Jequié, nós estamos tudo fechado, as atividades da igreja presenciais estão suspensas. Nós temos um toque de recolher aí às 17 horas. Às 17 horas as pessoas precisam estar recolhidas em casa, e ainda um mar de incertezas aí acerca do futuro. A gente não sabe quando as coisas voltarão ao normal, e quando voltarem ao normal, o que é que nós vamos encontrar. E eu vou trazer uma pergunta para o senhor aqui, como teólogo, como pastor, que eu fiz alguns dias atrás em uma participação que a gente teve também com uma psicóloga aqui, doutora Lana Karina. Pensadores têm visto esse momento como um momento de ruptura. Eu tenho acompanhado assim alguns pensadores, visto assim o posicionamento deles, e eles têm visto esse momento que a gente está vivendo como um momento de ruptura. Eles afirmam que o mundo não será mais o mesmo depois dessa experiência aí da pandemia. E o que é que o senhor acha acerca disso, desse pensamento? E quais são as expectativas do senhor aí depois, pós-pandemia? Ô, Jonatas, eu não acredito muito que esse momento é um momento de ruptura, não. Porque na Idade Média teve também uma grande pandemia, né? A peste negra, que dizimou de 75 a 200 milhões de pessoas. Dizimou 1/3 da população europeia. E não mudou em nada. As pessoas continuaram a mesma coisa, entendeu? Não continuaram mais solidárias, não houve arrependimento em massa. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando Belsazar, lá em Daniel capítulo 5, Belsazar teve a visão, da mão lá na parede, mene, mene, tekel, fazim, por usar os utensílios que era santificado a Deus, que era objeto do culto, que foi levado do templo para a Babilônia. E Belsazar queria saber o que significava aquelas palavras lá. E alguém foi chamar Daniel, e Daniel foi, falou para ele, exortou o rei, Belsazar, disse que ele tinha sido pesado na balança e tinha sido achado em falta, e que o reino dele iria passar. Os medos e os persas estavam rodeados, havia cercado a Babilônia, e mesmo assim, com toda a ameaça de Deus, escrevendo na parede, mene, mene, tekel, fazim, pesado na balança forte, foi achado em falta, ele não mudou em absolutamente nada. Entendeu? O mundo está sendo preparado para o anticristo. Não sei se você já leu o relatório da ONU, até 2030, o relatório que a ONU lançou aí, até 2030, esse relatório foi todo baseado na ideologia de gênero, e eles estão querendo criar uma igreja mundial, entendeu? Uma igreja virtual. E tudo indica, que nós estamos caminhando, a passos largos para essa manifestação do anticristo, O mundo está sendo preparado para ele. A Bíblia tem que ir como está escrita. Quando Jesus estava com os discípulos, ele disse: olha, eu vou para Jerusalém, e lá você entrega nas mãos dos homens. E aí Pedro: não, Senhor, o que é isso? Ele falou: tem que ir como está nas Escrituras. As Escrituras têm que ir como está, porque Deus quem escreveu a história.
E ele é o Senhor da história. Ele está dirigindo a história para este fim, para esta finalidade. Eu não acredito que esse momento é um momento de ruptura, não é? Esse momento é um momento para a gente ver também quem são os crentes e quem não são os crentes, entendeu? Os crentes fiéis e os crentes infiéis. Os pastores que são fiéis e os pastores infiéis. Esse momento é um momento para a gente refletir sobre a vida e o destino da igreja, não a vida e o destino das pessoas, porque aqueles que não forem achados no livro da vida, né, eles já estão condenados. Né? Os feiticeiros, os idólatras, os que amam o dinheiro, né? Os adúlteros, eles não estão inseridos, né, no livro da vida. Então, eu acho, e tenho refletido sobre isso também, até parei de fazer live aqui, porque a gente vai acabar criando crentes virtuais, entendeu? Se a gente fizer live e dizer que é um culto virtual, aí nós estamos corroborando, entendeu, para essa ideia da ONU de querer criar uma igreja mundial virtual. E isso pode estar sendo um insight, né, da ONU. É um negócio bem arquitetado, né? Tedros Adhanom alarmou, fica em casa, o problema do vírus e tal, aquela pressão que ele botou quando ele deu a entrevista lá da Suíça, né? E ele alarmou o mundo, todo mundo correu para dentro de casa, mas Deus está trabalhando, né, em tudo isso aí. A mão de Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus tem o controle do bem e o controle do mal. Acabei de ministrar aqui no livro de Malaquias, vou ministrar a última mensagem do domingo, os nomes que aparecem no livro de Malaquias de Deus, os atributos de Deus, né? E falar dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. E uma das coisas que eu falei aqui na igreja, irmãos, Deus tem o controle do mal e do bem. Né? Não adianta correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Entendeu? O vírus vai continuar aí. Como é que a gente vai lidar com isso? Né? Vai ficar todo mundo em casa? E isso aí é um plano, né, arquitetado. A gente sempre brinca aqui na cidade, né, que quando o vírus surgiu na China, foi objeto de estudo científico, né? Quando chegou na Itália, né, foi um problema de saúde pública. Quando chegou no Brasil, é um problema político, entendeu? Os caras estão aproveitando o coronavírus aí, esse vírus aí, para afanar, entendeu? O Estado, o governo federal está mandando dinheiro para os municípios, para o Estado, os caras estão embolsando tudo. Ninguém vê melhoria nos hospitais, ninguém vê melhoria, né, nas UTIs, ninguém vê melhoria em nada. E esse dia um rapaz filmou no estado de São Paulo, no Santo André, um hospital lá que estava servindo de base para o coronavírus, não tinha um cidadão internado na UTI, não tinha um. Tinha mais de 40 leitos de UTI no Hospital de Santo André, não tinha ninguém na UTI. O camarada lá filmou, o segurança querendo arrancar ele para fora do hospital, ele disse, eu vou filmar porque eu tenho direito, eu sou cidadão brasileiro. E filmou lá na UTI do hospital, não tinha ninguém internado. Então, os caras estão aproveitando isso para colocar terror, né, nas pessoas, o terror emocional, o medo. E os comunistas trabalham assim, né, no discurso do medo, do terror, justamente para enfraquecer o Estado. Mas eu não creio, João, que, olhando assim para as Escrituras, entendeu? Para a história, já houve outras pandemias também, né, na história da humanidade, e as pessoas não melhoraram nada. Continuaram a mesma coisinha, né? Você olha para as Escrituras, segundo Samuel 24, se não me engano, 1 Samuel 24, me fugiu agora o texto, que Davi faz o recenseamento do povo, e aí vem a praga, e Deus manda Davi escolher 3 coisas, né? Cair na mão dos homens ou dos seus inimigos, ser perseguido pelos seus inimigos 3 meses ou uma praga de 3 dias. Aí Davi diz, eu quero cair na mão do Deus vivo, né? Naquele dia lá caiu 70 mil pessoas, em 3 dias 70 mil pessoas morreram.
né? Então, depois ele viu lá na ilha de Adulão, né? O anjo com a espada e pediu misericórdia e tal, foi sacrificar os animais lá na ilha de Adulão. Então, as pessoas não mudaram em nada, entendeu? As pessoas continuaram pecadores, a mesma coisa, não houve arrependimento profundo, não houve uma volta, um quebrantamento para Deus. E quando você olha lá no livro de Apocalipse, né, quando a ira de Deus cai sobre a terra, as pessoas vão buscar morte, não vão encontrar, vão sofrer arduamente, e ao invés de se converter a Deus, vai blasfemar de Deus. Então, não vejo assim um momento de ruptura, eu estou vendo o mundo sendo preparado, entendeu? Para aquilo que as Escrituras diz, né? Para o aparecimento e a manifestação do anticristo. Aí vai mudar tudo, né? Sem dúvida. Excelente. Não sei se essa era a resposta que você queria ouvir, né? Mas é o que eu tenho refletido nesses últimos dias e tenho pensado, né, sobre isso. Não, eu tenho pensado, né, e é algo interessante que eu tive a oportunidade já de pregar aqui na igreja 3 vezes após o início dessa pandemia. E todas as 3 vezes que eu preguei algo relacionado ao exílio. Né? Eu falei em Jeremias, eu trouxe um pouco da experiência de Jeremias ali, de quando a Jerusalém ela é cercada ali pelo exército babilônico. Depois eu falei um pouco sobre a espiritualidade de Daniel ali durante o isolamento ali, durante o exílio. E no domingo eu preguei no Salmo 126, o salmo ali onde o salmista ele celebra ali o retorno do exílio. E é interessante que em todo esse tempo, refletindo nessa experiência do povo de Deus no Egito, no exílio babilônico, é interessante quando a gente olha ali nos profetas, o Senhor, ele vai chamar, vai chamar Nabucodonosor ali de seu servo, né? Então, Nabucodonosor, ele estava ali a serviço do Senhor, a serviço de Deus. A serviço de Deus. E eu vejo essa situação também, Deus trabalhando, né? Essa situação que está acontecendo aí, eu vejo Deus trabalhando, e nós que somos igrejas do Senhor Jesus, a gente precisa se preparar, porque nós somos peregrinos aqui, nós estamos de passagem. Há um apego muito grande às coisas terrenas, né? O Pedro ele fala na sua carta lá para a gente não se apegar demais às coisas terrenas, porque nós somos peregrinos aqui. Há um apego muito grande, tem pessoas que amam demais as coisas daqui, mas nós não pertencemos aqui. Nós precisamos almejar, anseiar. A cidade onde habita a justiça, né? Com certeza. A cidade onde habita a justiça. Com certeza. O texto que eu falei é 2 Samuel mesmo, 2 Samuel 24, que fala de Davi lá da Eira de Araúna. Então, as coisas estão encaminhando para isso, né? Para o fim mesmo. Deus está dirigindo a história para o seu fim. Nós não cremos na história cíclica, né? Em forma de espiral, cremos na história retilínea. Ela tem um começo e tem um fim. Ela tem o começo e vai ter a sua consumação. Ela tem que ir como Deus determinou, né? Se não for, então como é que a gente vai crer no Deus desse? É isso? É verdade. Pastor, eu quero, em nome da igreja aqui, eu quero agradecer o senhor, né, pela disponibilidade aí de ter esse tempo com a gente. Gostaria de deixar aqui o senhor, para aberto o senhor aqui, o senhor trazer as últimas palavras da igreja aí, né? Quais são as palavras do senhor para a igreja, e a gente vai encerrar esse momento. A minha última palavra para nossas igrejas, né, é que os irmãos, né, eles vivam, né, a fé dentro e fora da igreja, né? Não viver a fé somente na igreja, mas a fé também no público, né? E em todas as esferas, onde você for, que você possa testemunhar de Cristo, né? Viver para a glória de Cristo e deixar Cristo, né, ser o Senhor da sua vida, que você possa continuar amando a Deus no mundo, né, acima de todas as coisas. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês, pela interação aqui nas nossas redes sociais. Que
Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, estar abençoando a vida do pastor Fernando também, da sua família, da igreja. O pastor Fernando pastoreia a igreja presbiteriana do Brasil, ali na cidade de Ibicaraí. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do Senhor e o ministério, que o Senhor possa nos guardar, né? E abreviar esses dias maus aí, porque pelo menos aqui nós estamos ansiando em voltar às nossas atividades presenciais, o culto, sentir o calor dos irmãos, adorar o Senhor Jesus junto. Esse é o nosso anseio. Uma coisa também, João, que o Estado está fazendo e que a igreja não deve aceitar, entendeu? E o reverendo Augusto Nicodemo já falou isso nas redes sociais, é o direito de culto, né? Nosso país não cerceia, né, o direito de culto. Nós temos a liberdade de cultuar a Deus, então vai dos líderes das igrejas se reunirem, né, e conversar com o prefeito em relação a isso, né? Que a igreja, ela é serva do Estado, mas ela não é subserviente do Estado. A igreja é serva do Estado até enquanto o Estado está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Quando o Estado quer ter a supremacia, né, quer cercear o direito das pessoas de ir e vir, cercear o direito de culto, aí a igreja não pode obedecer ao Estado, né? Os calvinistas, nós que somos calvinistas, né, nós somos contra todo autoritarismo, né? Todo autoritarismo, todo esse ímpeto, né, do governo humano, quando ele quer sobrepor-se, né, ao direito das pessoas, então nós nos rebelamos contra ele. Aí nós dizemos para ele o seguinte: importa obedecer a Deus do que aos homens, do que ao Estado. Nós obedecemos ao Estado, pagamos nossos impostos ao Estado. Nós vamos estudar isso aqui domingo que vem, a terceira sessão do capítulo 20. Jesus nos libertou para a obediência às autoridades, mas elas serão obedecidas até certo ponto, né? Quando passa daquele ponto ali, quando ela quer cercear o direito da pessoa, o direito do cidadão, aí a igreja não pode aceitar. Aí o prefeito aqui também fechou tudo. A gente foi, reuniu os pastores e fomos lá no prefeito, marcamos uma reunião com ele e falamos com ele: rapaz, o negócio é o seguinte, o Estado não pode cercear o direito de culto, entendeu? O nosso país é um país laico, nosso país não é laicista. Então, o senhor precisa rever esse decreto do senhor aí. E ele fez uma revisão do decreto, entendeu? Colocou a igreja como serviço essencial, né? E aí abriu as igrejas aqui. Então, cabe vocês também, Jequié, né, reunir os pastores. Não tem a ordem dos pastores aí? Sim, então, os pastores vai no prefeito e mostra para ele, né, na Constituição, leva a Constituição junto, mostra para ele, entendeu? Que ele está cerceando o direito de culto. E ele está cerceando também uma grande contribuição que a igreja pode dar às pessoas, atender as pessoas quando estão desesperadas, a orar com o indivíduo que pode estar planejando um suicídio, porque não está aguentando mais a vida que está levando, entendeu? Então, tudo isso a igreja, né, ela pode contribuir muito com o Estado, né? Em todo o tempo a igreja contribuiu com o Estado. Quando você lê os testemunhos de Paulo diante dos governadores de Roma, eles dizem: não vemos nenhum mal nesse camarada aí. O cristianismo não é uma ameaça para o Estado, entendeu? Então, cabe aí às igrejas de que reunirem-se, né? E junto com a ordem dos pastores aí, ir lá no Sérgio, lá no prefeito lá e levar a Constituição junto, entendeu? Levar, quem sabe, um advogado também para mostrar, né, o direito que, como cidadão, o crente tem. O crente paga seus impostos, ele está cerceando o direito das pessoas de ir e vir. Isso pode estar colocando terror na cidade, né? E como é que vai lidar com o vírus até enquanto descobrir a vacina? E o vírus vai continuar. Não tem como, entendeu? As pessoas estão fazendo isso com as pessoas, colocando as pessoas sob pressão psicológica, entendeu? Sobre os empresários deixando de vender, deixando de pagar os seus funcionários. Não pode, cara. Entendeu? A peste negra foi muito mais devastadora do que o coronavírus. Excelente. E aí, como o senhor falou aí sobre essa relação de igreja e Estado, depois a gente vai marcar um bate-papo aí para falar um pouco sobre a teoria
da soberania das esferas aí de Abraham Kuyper e Abraham Doyeled aí. Mais uma vez eu quero agradecer o senhor aí. A gente vai encerrar aqui a nossa transmissão. Nós já Valeu, estamos John. aqui Deus abençoe vocês. Amém. 1h e 9 minutos de transmissão. E nossa cidade aqui está com aquela chuvinha também. O tempo tem esfriado. Com certeza os irmãos já estão ansiando aí já a cair debaixo daquela coberta. Pipoca, né? Comer pipoca agora também. Hoje que é isso, não aguenta frio não. Qualquer ventinho que dá aqui, o pessoal já tá se escondendo. Eu imagino já. Valeu, Deus abençoe vocês. Qualquer coisa estamos aqui. Amém. Deus abençoe. Quero você ver os irmãos aí. Amém. Fica com Deus. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um. Aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar toda a nossa transmissão aqui, o vídeo vai estar disponível aí nas redes sociais, tá certo? Compartilhe esse vídeo aí com amigos, com familiares. E eu tenho uma notícia aqui para dar para vocês. Nós estamos aí chegando em uma data importante, que é o Dia dos Namorados. E nós teremos um sorteio. Nós não teremos a oportunidade de fazer nenhuma atividade aqui voltada para os namorados na igreja, por conta dos decretos aí, mas nós vamos ter aí um sorteio do Dia dos Namorados. Eu convido você a dar uma passadinha lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, vai ter informações. Amanhã nós estaremos postando informações sobre esse sorteio, e nós estamos preparando também uma programação para o Dia dos Namorados aí, mesmo à distância. Então fique de olho aí, acompanhe as informações no grupo de WhatsApp, informação no Instagram, no Facebook, e qualquer situação, qualquer necessidade dos irmãos, pode entrar em contato com a gente aí por telefone. O contato do pastor, meu contato está lá no grupo da igreja. Os irmãos podem entrar em contato comigo, fazer uma ligação, mandar um oi no zap aí, mandar um SMS, que a gente vai estar pronto aí para responder os irmãos aí e servir dentro das capacidades que o Senhor